Bom dia, queridos. Hoje é o nosso 13º Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em Efésios, capítulo 6, verso 18, que diz assim: E orai em todo tempo com toda oração e súplica do Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui em Efésios 6, Paulo vai estar falando sobre a nossa batalha, sobre a guerra espiritual e como nós devemos nos preparar para conseguirmos participar, estarmos capacitados e podermos vencer e ajudar outras pessoas nessa batalha. A batalha espiritual, a guerra no mundo espiritual, ela é uma guerra que acontece nós estando ou não debaixo da presença de Deus. Quando nós não estamos aliançados com Deus, quando nós não estamos ali como filhos, como amigos, como parte do corpo, estamos realmente alistados neste exército de Deus nessa terra, nós somos escravos do pecado. É como se nós já estivéssemos nascido escravos de uma guerra muito antiga. Aos poucos, quando nós somos alcançados por alguém que já foi capacitado e nós fomos ali tomados por Deus, libertos, as nossas trevas foram expurgadas e nós fomos retirados do reino das trevas, nós então somos levados para o reino da luz. E agora diante da luz que é Cristo, agora diante de Deus, agora diante de todas as coisas, nós somos alistados para essa guerra. Nós já vivíamos em um mundo de guerra, mas não tínhamos noção de como essa guerra funcionava, de como eram os inimigos e de quais armas nós poderíamos usar para enfrentar tais inimigos. E quando nós começamos a caminhar com Deus, de pouco a pouco, é como se realmente nós estivéssemos em um treinamento, sendo capacitados para enfrentar inimigos que nós não conseguimos ver, mas que nos atacam todos os dias. E se possível, se não fosse pela misericórdia de Deus, queriam nos matar a cada momento. E neste mundo de guerra, quando nós nos aliançamos com Deus, nestes treinamentos, neste preparo, o treinamento é aquela coisa: quanto mais nós treinamos algo, mais capacitados, mais adestrados nós ficamos naquilo. E a palavra vai falar exatamente sobre isso, sobre nós sermos muito bem adestrados em dominar e em conhecer a palavra de Deus, sobre nós sabermos manejar bem a palavra e sobre nós nunca deixarmos de dar a razão da nossa fé para aqueles que a perguntarem. Que verdadeiramente nós possamos estar perseverando em tudo que nós temos dito, em leitura, na meditação, na oração, na busca, na entrega, no nosso relacionamento com Deus, porque todas essas coisas fazem parte de nos deixar mais fortalecidos em Cristo. Mas vamos ver então como que Paulo diz que é essa guerra espiritual. A partir do verso 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e suplicai por todos os santos. É sobre este cenário de guerra que Paulo coloca toda a igreja, todo cristão, participando de uma guerra que não é contra sangue, mas é contra seres espirituais que estão tentando nos destruir, que estão tentando acabar com tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós queremos construir com Deus e tentando arrebatar nossas almas ao inferno. Então, no verso 13, Paulo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo deixa muito bem claro de que o dia mau virá. Virá para todo mundo, para todas as pessoas. O dia da adversidade, o dia de tristeza, o dia de desamparo, o dia do sofrimento, o dia da angústia. Aquele dia que ninguém sabe e que ninguém imagina o que possa acontecer. Nós vivemos em um mundo de trevas. É impossível vivermos em um mundo em guerra e a guerra não alcançar as nossas vidas, não tocar. Não existe um local neste mundo terreno, que não esteja tomado pelas trevas e pelos inimigos de nossas almas. Nós temos que estar revestidos e protegidos para assim, quando chegar o dia mau, nós conseguirmos ficar firmes. E aí ele vai continuar no verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Verdade e justiça. É fundamental, em primeiro lugar, para quem se chama participante deste exército de Deus, que nós façamos todas as coisas com verdade e com justiça. Porque se Cristo, Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai dizer que quem é o pai da mentira é Satanás. A primeira coisa que Cristo cobra de nós é que em tudo nós sejamos verdadeiros, que a nossa entrega seja verdadeira, que a nossa busca seja verdadeira, que as nossas orações sejam verdadeiras, sinceras, e que com isso nós possamos, se o nosso coração é verdadeiro, se nós temos pensamentos de que nós queremos fazer realmente coisas verdadeiras e nós não ficamos só de palavra, mas realmente o nosso coração e a nossa mente trabalham para aquele propósito de verdade, a verdade da palavra de Deus, então as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão realmente ser ações de justiça. Porque o mundo está em um mundo de injustiças. E nós estamos, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Cristo, querendo levar justiça para o mundo. É fundamental, então, ter dentro de nós a verdade de Deus e aí sim nós podermos fazer ações, atos de justiça. E continua no 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Entende por que primeiro tem que vir a verdade? Para que essa verdade mude quem somos, para que aí os nossos atos sejam de justiça, porque o próximo passo é ter os pés preparados para levar o Evangelho da paz. Então, a gente nunca conseguiria fazer o próximo passo, que é calçar os pés, se nós não tivéssemos revestidos da verdade, para que os nossos atos fossem convertidos em justiça, porque nós antes éramos pecadores, iníquos, perdidos em nossos pecados. Nós criávamos injustiças, nós éramos amigos do mal, inimigos de Deus. Logo, nós fomos convertidos para nos tornarmos agentes de justiça. E através disso, o nosso coração vai começar a queimar por levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas, o Evangelho da paz. E por isso que ele fala calçar os pés, para que nós possamos ir, assim como foi a grande comissão de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
A nossa fé ela tem que ser fortalecida todos os dias, porque uma fé fraca é uma mente que é atacada todos os momentos. Independente de sermos muito já amadurecidos na fé ou novos na fé, todos nós somos atacados pelo inimigo todos os dias. Todos os dias. A palavra fala que por amor a Cristo nós fomos dados à morte todos os dias. Nós temos que estar fortalecidos em nossa fé. E fortalecer a fé são as ações do que nós já falamos direto. Orar, ler, meditar, buscar, jejuar, entregar, consagrar constantemente a nossa vida. Sem essas coisas, nós vamos entrar em uma luta, em uma guerra sem escudo. Nós podemos ter os outros pontos, mas se a gente não tiver constância com Deus, nós entramos em uma guerra desprotegidos. Deus é o nosso protetor, mas aquilo do qual nós estamos nos aliançando com Deus, se nós estamos sendo capacitados por Cristo e Ele nos dá o direcionamento e nós não fazemos a nossa parte, a nossa coparticipação da obra de Deus, nós estamos nos predispondo a falhar na obra que Cristo nos confiou. E o 17 vai intensificar: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem uma fé fortificada, nós vamos ter uma mente bombardeada pelo inimigo e nós não vamos conseguir saber como discernir o que é a boa vontade de Deus e o que é mentira do diabo. E aí a nossa mente vai começar a borbulhar. E aí a gente vai ficar gastando energia e tempo com pensamentos que nós não sabemos de onde veio, porque nós não conseguimos discernir todas as coisas, porque a palavra fala que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas aquele que é carnal de nada discerne. Então a nossa fé vai servir exatamente para isso, para que nós possamos estar vestindo o capacete da salvação, tendo certeza da nossa salvação, de quem nos chamou, de quem nos enviou, de quem está nos capacitando, de quem luta junto conosco. Então, tendo uma fé fortalecida e firmada em Deus, nós vamos conseguir ter uma mente guardada. Ainda, repito, não que nós não venhamos mais estar sofrendo as astutas ciladas do inimigo, sofrendo os dardos inflamados que são lançados em nós. Mas agora, com a nossa fé fortalecida, nós poderemos nos proteger, levantando nossos escudos, apagando esses dardos, e agora sim, com a nossa mente guardada, tendo a firmeza da salvação em Cristo, aí sim nós vamos conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, e nós vamos conseguir eliminar pensamentos que não provêm daquilo que é a palavra de Deus. Porque se vem algum pensamento na minha mente e eu falo, meu Deus, de onde que surgiu esse pensamento? E aí a gente vai ter que sondar esse pensamento. Eu falei assim, esse pensamento é bom, esse pensamento é ruim. Eu falei assim, esse pensamento condiz com a palavra de Deus. Mas se a gente não meditar na palavra, se nós não formos sábios na palavra, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Por isso que para isso a nossa constância vai requerer, vai nos garantir a nossa firmeza na fé, que vai garantir que nós venhamos estar tendo uma mente fortalecida em Deus, garantidos ali na nossa firmeza da nossa salvação. E aí vai vir o último passo, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se antes, sem uma fé fortalecida, nós entrávamos em uma guerra sem defesa, se nós não tivermos constância na palavra de Deus, nós entramos em uma guerra sem arma. Nós vamos para uma guerra sem nada para poder atacar. E isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Se nós queremos sobreviver a todas as coisas que o inimigo tenta fazer em nossas vidas, tenta nos matar todos os dias, tenta nos destruir e tudo aquilo que nós amamos, se nós não tivermos a palavra de Deus, e por isso que a espada é do Espírito, porque não basta simplesmente ler, nós temos que meditar, nós temos que buscar a revelação do Espírito, nós temos que estar discernindo todas as coisas. O espiritual discerne tudo, mas o carnal não discerne
nada. Você entende como que a armadura de Deus é fundamental para a sua vida? E por isso no 18 ele vai dizer: e orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se estamos em uma guerra e todas essas partes da armadura são fundamentais para a nossa sobrevivência, nós devemos perseverar incessantemente e suplicar através do Espírito Santo que Ele nos fortaleça, que Ele nos conduza, que Ele nos direcione, que Ele nos capacite, que Ele nos dê estratégia e que Ele nos fortaleça também para estar auxiliando os novos na fé no meio dessa batalha. Ali ele fala, a súplica por todos os santos. Todos os santos são aqueles que foram ganhados agora para este exército, aqueles que já estão combatendo esse bom combate há muito tempo. A comunidade dos santos é isso, é um auxiliando o outro. Se dois andam juntos é muito mais difícil, porque se um tropeça, o outro o levanta. É assim que funciona. Isso também nos revela a importância da comunidade, de estarmos reunidos, porque se nós caminhamos sozinhos, nós vamos fracassar na nossa caminhada. Nós caminhamos para uma salvação, para uma nova Jerusalém, do qual nós viveremos em comunidade. Se nós queremos vencer nessa guerra, nós precisamos de ajuda dos nossos irmãos e ajudar os nossos irmãos no meio dessa caminhada, para que nós possamos estar lá fortalecidos e enfim podermos juntos celebrar a vitória junto com Cristo no final de todas as coisas. Você já viu alguém ir para um campo de batalha sozinho e vencer um exército todo? É impossível. Nós temos que estar aliançados, fortalecidos, ali, reunidos, unidos em um único propósito de levar a salvação de Cristo para mais pessoas, de entrar no reino das trevas e estar ali levando luz e libertando pessoas do cativeiro que está devorando e destruindo suas almas, e aí sim trazê-las diante da luz infinita que é Cristo, e aí elas terem também seu encontro, serem transformadas, impactadas, libertas, salvas e, enfim, capacitadas para poderem estar libertando outras pessoas também. É assim que funciona o mundo espiritual. É assim que funciona a nossa batalha diária. Nós temos nossos afazeres e o inimigo, ele é muito sutil em nos ocupar de muitas coisas, ocupar as nossas mentes para que nós não venhamos estar conseguindo fortalecer a nossa fé e vestir toda a armadura para que nós possamos assim ter como enfrentá-lo. Se nós caímos na rotina, se nós caímos no nosso dia a dia, não que nós não devemos, nós temos as nossas atribuições do mundo natural, mas é impossível não lutar essa luta, porque ela afeta tudo e a todos em todos os momentos de nossos dias. O mundo em que vivemos natural, ele é totalmente influenciado pelo mundo espiritual. Não ter essa visão já é perder essa guerra. É fundamental para todo cristão ter discernimento espiritual e pelejar junto ao exército de Cristo nessa terra para a libertação de outras almas. Isso é uma ordem, é um comando do nosso general que é Cristo. Que verdadeiramente nós possamos estar sendo guiados pelo Espírito para estarmos fazendo todas as coisas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que todas as lutas que vocês venham estar passando, que vocês venham estar encontrando em Deus fortalecimento. Busquem ao Senhor, se alianciem com Ele, porque nele nós podemos vencer todas as coisas. Ainda que venha a tristeza, a adversidade, a dúvida, a fraqueza, o desânimo, todas essas coisas são vencidas quando nós mergulhamos e perseveramos em Cristo. Porque aí sim nós conseguimos ter discernimento do mundo espiritual, nós conseguimos nos levantar, nós conseguimos sermos purificados em Cristo, nós conseguimos vestir a nossa armadura e nós conseguimos força novamente para estar lutando essa guerra. Vamos estar orando para que o Espírito Santo venha verdadeiramente estar nos fortalecendo nesse dia e durante a nossa vida para estarmos sendo e saindo vitoriosos ao final da nossa batalha. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, entramos em Tua presença neste momento, Senhor, Te agradecendo.
Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, e te pedimos e clamamos, Senhor, nos fortaleça e nos capacite, Senhor, em Tua palavra, Senhor, nos dê, Senhor, uma mente guardada, nos dê uma fé, Senhor, grande para estarmos enfrentando todas as coisas. Que nós não venhamos, Senhor, estar entrando em guerra, Senhor, sem defesa, sem ataque, Senhor. Que nós não venhamos estar entrando em uma guerra desprotegidos, mas que nós venhamos estar entrando em uma guerra revestidos pelo Teu Espírito e portando todas essas partes da armadura para que venhamos estar sendo bons combatentes da Tua boa obra nessa terra. Nós vivemos em um mundo de trevas, mas nós cremos que Tu és a luz e o Senhor nos capacitou com pequenas frações da Tua luz para que nós possamos ir às trevas e estar libertando e iluminando outras vidas, conduzindo elas ao Senhor e também assim elas se tornando novos seguidores, novos soldados do Teu exército. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos capacitados a cada dia mais, Senhor, a estarmos mais fortes e direcionados em todas as coisas, a sermos capacitados em Ti. Transforma, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está fraco em nós. Nos conduza, Senhor, a termos, Senhor, mais perseverança, Senhor, em Ti, em Tua obra, Senhor, e na busca do nosso relacionamento íntimo contigo. Que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, estarmos, Senhor, sendo sábios em todas as coisas, Senhor, e capacitados para sermos bons soldados da Tua obra nesta vida. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos e dependemos de Ti. Amém. Amém, meus irmãos. Que vocês sejam soldados fortalecidos, capacitados cada dia mais na presença do Senhor. Existe muito trabalho, existe muita luta e existe muitas vidas para serem libertas da escravidão deste mundo. Vamos ser luz, vamos ser guiados para estar libertando outras pessoas e vamos nunca mais tirar nossa armadura e fortalecer ela a cada dia mais. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe vocês e que vocês sejam todos os dias discípulos de Cristo por onde vocês estiverem. Deus abençoe vocês.